Bom dia, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma aula da nossa EBD, baseada no livro de Apocalipse. Nós vamos iniciar essa aula já, mas antes nós vamos ser levados numa palavra de oração antes de iniciarmos nossa aula. Oremos. Pai, nós queremos agradecer por estarmos reunidos como igreja, pela oportunidade que nós temos, Pai, concedida por Ti, para estarmos reunidos, estudando Sua Palavra, com esta liberdade que temos, para podermos discutir aquilo que o Senhor deixou para nós. Clamo a Ti, Senhor, Suas bênçãos sobre a vida da Sua igreja, cada membro da Primeira Igreja Batista, também a pessoa do nosso pastor Marcos, sua família, que o Senhor esteja abençoando a todos nós, Senhor. Nos dê um momento agradável de estudo da Sua Palavra nesta manhã. Assim nós oramos, agradecidos no nome de Seu Filho Jesus. Amém. Nós estamos iniciando a lição de número 3 nesta manhã, cujo título é Carta às Igrejas. Os irmãos percebem aqui que está Carta às Igrejas 1. Por quê? Porque nós temos 7 cartas às igrejas, lá no Apocalipse, né? Já comentamos das cidades, inclusive nas 2 primeiras lições dessa revista nova. Para quem está chegando agora, nós estamos já na edição de número 3 dessa nova revista, cujo tema central é Apocalipse. Tá? Hoje nós iniciamos o estudo das cartas, visto que são 7, hoje nós vamos estudar na lição de número 3, 4 cartas. E para o próximo domingo, as 3 restantes, tá bom? Então, vamos começar. Alvo da nossa lição. O aluno será capaz de alcançar objetivos gerais e objetivos específicos. Para os objetivos gerais, temos 1. Conhecer o conteúdo de 4 das 7 cartas às igrejas da Ásia. E 2. Compreender a atualidade das cartas. Como objetivos específicos, 1. Associar o conteúdo das cartas de Apocalipse à realidade da sua igreja. E 2. Descrever conselhos práticos para a sua igreja. Essa lição de número 3 tem como texto básico o livro de Apocalipse no seu capítulo de número 2. E o texto áureo é Apocalipse, capítulo 2, verso 19, que está aqui na projeção e eu leio para os irmãos. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Introdução. As 7 cartas às igrejas do Apocalipse e para nós. Os irmãos estão vendo aqui nessa imagem, né, que eu coloquei um papiro aqui na forma de uma carta, como era usada na época, e o nome das 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Como eu falei agora há pouco, né, as 4 primeiras, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, é o tema, a carta essas 4 primeiras igrejas, na aula de hoje. As 3 seguintes a gente vai deixar para o próximo domingo, né? Essas cartas que nós vamos estudar a partir de agora, elas representam tudo aquilo que havia de expectativa e anseio dessas igrejas para o momento e época que eles estavam vivendo. Então essas cartas foram escritas num período que nós, leitores de hoje em dia, não podemos de maneira nenhuma perder a noção de que elas foram escritas num momento de grande perseguição da igreja. Lembre que o imperador Domiciano estava à frente do Império Romano e havia uma grande perseguição a todas essas igrejas. Essas cartas foram escritas exaltando os pontos favoráveis dessas igrejas, mas também os pecados e os pontos de fragilidade que elas tinham. De certa maneira, então, a gente percebe que tanto o ponto positivo quanto os pontos negativos que o Senhor destaca para cada uma dessas igrejas, nessas 7 cartas, também são para nós nos dias de hoje. Quando a gente lê uma dessas cartas, né, seja para qualquer uma dessas 7 igrejas, nós podemos encontrar pontos positivos que a nossa igreja também tem. Ou quem sabe, de igual modo, alguns pontos negativos. E o Senhor que fala a respeito dos pontos positivos e dos pontos negativos naquela época
é o mesmo Senhor dos dias de hoje. É a mesma igreja do Senhor e o Senhor da igreja é o mesmo. Portanto, é um alerta para nós também nos dias de hoje. O Senhor se apresenta em cada uma dessas cartas como o Senhor soberano da igreja. E, em cada momento, na sua escrita dessas cartas, ele mostra também as suas expectativas em cima da igreja. E ele mostra também as expectativas que tem sobre a igreja dos dias de hoje. Vamos começar com a primeira carta, que é a carta à igreja de Éfeso, a igreja que deixou de amar. Apocalipse 2,4, em referência à igreja de Éfeso, diz assim: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Antes de discutirmos exatamente a situação em que se encontrava a igreja de Éfeso, vamos dar uma passada rapidinho sobre algumas questões da cidade de Éfeso, bem rápido. Éfeso, como vocês podem ver aqui, uma ilustração, tá, de como era essa cidade. Muitos de nós não temos a menor noção de como que era essa cidade, né? Para nós são ruínas, vilarejos. Na verdade, Éfeso era a maior cidade da Ásia e tinha cerca de 300 a 400 mil habitantes. Ou seja, era talvez quase o dobro da cidade de São Carlos. Cidade relativamente grande para os padrões da época. Éfeso era uma das mais importantes cidades em termos de ser um centro comercial, religioso, político daquela época da Ásia Ocidental. A gente costuma colocar como referência aí Paulo, mas é contemporâneo a João, quanto de ter escrito o livro de Apocalipse. Então, era Éfeso uma das cidades mais importantes da Ásia. Vocês estão vendo aqui de novo aquele mapa que eu já tinha mostrado na semana passada, né? Indicando aqui onde está a cidade de Éfeso, junto com outras cidades das cartas às igrejas do Apocalipse. Mais alguns dados, né? Você está vendo agora aqui o mapa da Turquia, né? Os irmãos devem lembrar, da semana passada já tínhamos dito que todas aquelas cidades, as 7 cidades das 7 cartas, hoje estão no território turco, né? Bem próximo ali à Grécia. Então, toda essa região onde nós temos as 7 cartas, né? Atualmente, as ruínas da antiga cidade de Éfeso estão localizadas na Turquia, como acabei de falar. E uma pequena observação aqui importante até, né? 99% da população atual da Turquia é muçulmana. Veja aqui a Turquia, né? Aqui do lado aqui você já tem a Grécia, e aqui do outro lado você tem a Geórgia, Irã, Iraque, Síria e etc. Aqui ainda em Éfeso, vocês estão vendo uma das ruínas importantes do templo do imperador Adriano. Tá? Um local que tinha vários deuses. Era um centro, como eu falei agora há pouco, religioso, político, econômico. Uma das maiores e mais importantes cidades da antiguidade. Era lá que estava a cidade, nessa cidade, que estava a igreja de Éfeso. Vamos dar uma olhadinha agora um pouquinho nas características desta igreja para que Jesus Cristo tivesse mostrado para João o escrever das recomendações e das características que ele chama a atenção para essa igreja. Vamos ver. Agora, quanto à vida da igreja de Éfeso, o Senhor faz primeiro uma série de elogios, que nós vamos ler. Está lá em Apocalipse capítulo 2, versos 2 e 3, e o verso de número 6 que eu leio agora. Diz assim: Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Ainda, tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então veja que há muitas coisas a favor dessa igreja. E ainda mais se nós considerarmos, né, a situação que viviam naquele período e na cidade em que eles viviam. Éfeso, como os irmãos viram agora há pouco, era uma cidade extremamente importante em termos políticos, comerciais, etc. Né?
Era uma cidade que tinha um centro de adoração à deusa Diana. E tinha um forte cunho imoral naquela cidade. E assim mesmo o Senhor consegue ver naquela igreja, apesar do ambiente onde eles viviam, uma série de pontos positivos. Veja, as tuas obras testemunharam com a vida dos efésios. A respeito do seu trabalho, empenharam-se na pregação do Evangelho. O Senhor ainda fala a respeito da sua perseverança. Seguiram a Cristo em tempo de conflito cultural e perseguição religiosa, que eu acabei de falar. Situação muito difícil daquela que eles viviam naquele período, diferente do período que vivemos hoje. E ainda, a favor deles ainda tinha a tua repulsa aos homens maus. Com eles não aceitavam essa história de misticismo e filosofias pagãs no meio dele. E era uma época muito forte dessas filosofias, principalmente daquela região da Grécia toda, né? Que tinha uma grande influência em toda a região da Ásia Menor. Mas não para aí, tem mais alguns elogios, né? Vamos ver a seguir. Ainda, ponto número 5. A tua reprovação dos falsos apóstolos. Eles rejeitavam os ensinamentos de falsos mestres que pudessem aparecer. E apareciam. A tua fidelidade persistente. Perseveraram fiéis a Cristo em meio às provações. E ainda, mais um elogio, a tua rejeição aos nicolaítas. Rejeitaram uma heresia, que era a prática dos nicolaítas, que usava a graça como desculpa para poder pecar. Os irmãos já viram isso, até hoje nós temos alguns nicolaítas por aí. Né? Daí eu fico pensando, o que eu vejo desses 7 pontos aqui colocados a respeito da igreja de Éfeso, sobre os elogios do Senhor, para mim parece que é uma igreja de muito trabalho e muita perseverança doutrinária. Não era aquela igreja assim, qualquer vento de doutrina levava eles para qualquer lugar. Eles eram firmes. Daí, como que uma igreja dessa pode ter talvez algum ponto falho? Será que tem? Uma igreja que trabalha, persistente, não é levada por vento de doutrina, ela espanta qualquer tipo de falso profeta, filosofias fãs, paganismo, são realmente fiéis à palavra do Senhor. Qual que é ou qual poderia ser o ponto fraco? Vamos ver. Pois bem, o Senhor agora faz uma repreensão à igreja de Éfeso. Uma repreensão no sentido do amor. O que aconteceu com aquela igreja? Aconteceu que durante tanto tempo se esforçaram tanto, se dedicaram tanto a se afastar de todo e qualquer tipo de heresia, se esforçando em manter a fé, que acabaram esquecendo de uma parte tão importante quanto preservar a fé, que é a ação em amor. Por isso o Senhor vem falar com eles a respeito do cuidado que eles tinham que ter em voltar ao primeiro amor. Vamos ver um pouquinho ali no Efésios capítulo 4, verso do número 15, o que fala: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Portanto, o que nós vemos da igreja de Éfeso é pontos extremamente positivos. Esse cuidado em preservar a fé. Mas a falta de dedicação no amor fraternal, no cuidado, a dedicação ao primeiro amor. Nós vamos ler agora Apocalipse 2:5 para ver a repreensão lá no texto de Apocalipse que o Senhor fez a respeito dessa igreja. Vamos adiante. Diz assim Apocalipse 2, verso de número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Portanto, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, se não, venho a ti e removerei o teu lugar, o teu candeeiro. A repreensão do amor que Cristo faz a essa igreja. E desse modo nós chamamos a sua atenção para refletirmos um pouquinho na aplicação da vida da igreja de Éfeso para a nossa vida nos dias de hoje.
Eu coloquei uma frase ali: você ou sua igreja merece alguma dessas repreensões? Ou seja, eu estou querendo dizer não apenas para a igreja, o coletivo, mas também no individual. Eu e você, merecemos alguma dessas repreensões? A nossa igreja merece alguma dessas repreensões? De que maneira ou de que maneiras você ou nós temos demonstrado amor ao próximo? Será que nós estamos, como a igreja de Éfeso, cuidando, sim, da nossa fé, com aversão a falsos profetas ou coisas pagãs que possam entrar no nosso meio, mas estamos ali como ativistas, sem nenhuma preocupação, na essência da expressão do amor um para com os outros? Nós nos preocupamos com isso? Ou ainda, quando alguém faz uma demonstração de amor, nós olhamos para o lado, falamos: só fez nada mais que obrigação, não tem nada a ver com isso. Quando as coisas acontecem na minha frente, não sou eu a ir em direção a poder resolver, a poder ajudar. Estou sempre com a mão retraída, nunca estendida. Quais dessas coisas caem para mim, caem para você, caem para a nossa igreja? O Senhor falou àquela igreja de Éfeso no passado, fala a nós também no dia de hoje. Segunda igreja, a segunda carta, agora a igreja de Esmirna. Cada uma dessas igrejas tem suas próprias características, e a respeito dessa eu chamo a atenção para a igreja perseguida. Diz assim Apocalipse 2, verso 10: Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos aqui dar uma olhadinha de novo um pouquinho de geografia e fazer a localização da cidade de Esmirna. Os irmãos têm aquele mesmo mapa apresentado anteriormente, né, com as igrejas, as cidades, né, e aqui está Esmirna. Tá? Esmirna estava situada a aproximadamente 55 quilômetros de Éfeso e era um grande centro portuário. Os irmãos veem aqui um mapa onde se situa Esmirna. A cidade de Esmirna seguia um padrão que era o padrão comum daquele período onde dominava o Império Romano. As cidades tinham liberdade para escolher seus deuses e por isso a prática comum era o politeísmo. Vários deuses, como por exemplo em 195 a.C. existia um templo lá em Esmirna à deusa Roma. Ainda em 26 a.C. foi construído um templo para o imperador Tibério. E essa prática era comum, ter vários deuses. Quando se forma a Igreja de Jesus Cristo, onde se apresenta um único Deus e Senhor, a idolatria dentro dessa cidade, a ideia de idolatria, era aquela ideia que os cristãos estavam fazendo. Como ter apenas um Deus? Isso era uma questão idólatra, ter apenas um Deus. Então, desde aquele momento, a Igreja de Esmirna começa a sofrer grande perseguição. É a característica que mais chama a atenção desta igreja, é exatamente o seu padrão insercido num período, numa época e num local com grande perseguição. Esta igreja de Esmirna, se por um lado ela não recebeu críticas, apenas elogios do Senhor, mas ela também recebeu alguns avisos que nós podemos chamar de inquietantes. Eu vou ler dois versículos, o versículo 10 e o versículo 11, que diz assim: Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então veja, além dos elogios que o Senhor teceu a respeito dessa igreja de Esmirna, como eu tinha dito, alguns avisos inquietantes. Veja que não é uma coisa tão feliz que deixa alguém muito feliz. Você vai sofrer perseguição. Como é que a gente ia passar, como é que a gente ia viver pensando e recebendo alguns desses avisos, como esses aqui, ó. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Veja, são avisos de grande perseguição, de grande tribulação, que essa igreja ia ter que passar.
Dá para imaginar essa situação, chegando uma carta para nós lá na nossa igreja e falando alguns avisos a respeito desse tipo de situação que nós teríamos que viver? Qual seria a nossa reação? Vamos mudar para outra igreja rapidinho? Vamos sair da cidade? Essa igreja foi fiel. Apesar de toda a diversidade da época e dos costumes da época em que viviam, foi uma igreja que manteve-se fiel. Mais algumas coisinhas, vejam. Promessas incomparáveis. Se tem alguns avisos inquietantes, como eu tinha dito, né? Mas ao mesmo tempo, nesse texto, nós vemos algumas promessas para essa igreja. 1. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ainda, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Portanto, o mesmo Senhor que faz alguns avisos inquietantes, preocupantes, também faz promessas maravilhosas. Os avisos inquietantes, para nós, não têm sido tão inquietantes. Mas as promessas são as mesmas para aquela igreja do passado e para nós nos dias de hoje. E tirando um pouquinho de aplicação para os dias de hoje, né? Apocalipse para hoje, em cima do exemplo da igreja de Esmirna. Como você tem enfrentado os períodos de lutas e tribulações? Tá bom, falamos que não tem sido hoje, pelo menos para nós aqui, né? Nós aqui no Brasil, em São Carlos, tal como foi no passado. Mas como nós temos passado por algumas tribulações? Tem confiado no Senhor ou fraquejado na fé? Tem murmurado ou buscado se fortalecer em Deus? Mais uma vez, são reflexões não apenas para a igreja, mas pessoais, individuais. Lembre-se, esse é muito importante. Ainda hoje há irmãos passando lutas muito maiores. Prisão, fome, frio, tortura e até a morte, sem negar a fé no Senhor Jesus Cristo. Se hoje nós aqui no Brasil, em São Carlos, onde nós vivemos uma certa tranquilidade, ou uma tribulação, uma perseguição velada, em alguns lugares isso é muito escancarado. Pessoas têm morrido no mundo. E nós temos tido prático costume daqueles que nunca sofreram nada, né? Que nem uma criança mimada, um filho muito protegido, quando sofre um pouquinho, acha que é o fim do mundo. Como nós temos enfrentado essas situações no dia a dia da nossa vida. Não só particular, mas da nossa igreja também. A terceira carta é a carta à igreja de Pérgamo, a igreja tolerante com o mundo. Leia Apocalipse 2, verso de número 16. Portanto, arrepende-te e, senão, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Coloquei aqui uma imagem, né? Você está vendo um sujeito aqui como um pregador, segurando o microfone, a Bíblia na outra mão. É o cuidado que nós devemos ter daqueles que têm falado em nome do Senhor. Quantas e quantas igrejas, ou irmãos mesmo, não necessariamente a igreja, mas individualmente, têm tido a prática de que, olha, o sujeito falou em nome do Senhor, ele falou Senhor. Se ele falou Senhor, está feito. Vamos tudo atrás. Se ele pular no abismo, a gente vai tudo atrás, pula junto. Né? Ele fala bonito, fala eloquente, tem a Bíblia na mão, não é? Fala em nome do Senhor. Muitos de nós, ao longo de toda a história da vida da igreja cristã, têm sido enganados. E até hoje continua sendo enganado. Tal como a igreja de Pérgamo. E a espada do Senhor vai vir. Então vamos tomar cuidado. Mas vamos ver as características que chamam a atenção dessa igreja, né? Vamos lá. Vamos começar falando de Pérgamo, a cidade. Então, mais uma vez, está aqui o nosso mapinha, né? Com todas as cidades. Olha, já falamos de Éfeso, aqui, Esmirna. Agora estamos aqui em Pérgamo, um pouquinho mais ao norte. Tá? De novo, na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Pérgamo estava situado na província romana da Ásia, como acabamos de falar, onde atualmente é a Turquia. Era cidade comercial e politicamente muito
importante. Ainda Pérgamo sobre a cidade, né? Possui uma das maiores bibliotecas da antiguidade, sendo o lugar onde foi o pergaminho, olha o nome aqui, ó, pergaminho, da onde vem esse nome? Pérgamo. Couro do animal tratado, que foi usado pela primeira vez como material para ser escrito. Tá? Essa cidade era um centro de adoração pagã. Tinha templos de deuses como Zeus, Artemis, Dionísio, Trajano, inclusive está aqui, ó, as ruínas do templo de Trajano. Tá? Era uma cidade, portanto, idólatra, muito idólatra. Quanto ao elogio que Cristo faz a essa igreja, está aqui nos versos 12 e 13 do segundo capítulo de Apocalipse, e eu leio para os irmãos. Diz assim: Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Nós já tínhamos comentado, mas Pérgamo é chamado aqui o local onde está o trono de Satanás. Portanto, não era um lugar bom de se morar, provavelmente, né? Mas veja, lá tinha uma igreja, e essa igreja foi reconhecida pelo Senhor, mesmo no lugar onde estava, não interessa isso, obteve do Senhor um louvor, que era: conserva o nome do Senhor. 2. Não negou a fé no Senhor, e estiver pronta a perseguição por fidelidade ao Senhor. Então, independente de onde a igreja esteja, sofrendo o que estiver sofrendo, o Senhor vai dar a essa igreja, vai se obter do Senhor o elogio devido a ela, se essa igreja for fiel. Claro que nem tudo estava muito bem em Pérgamo, né? Vamos dizer assim, era uma igreja que, apesar de conservar o nome do Senhor, de não estar negando a fé no Senhor, sofria muita influência do meio. E com isso acabava se misturando um pouco as coisas e começava a se absorver alguns princípios do mundo pagão. E aí entra a crítica do Senhor, que vamos ver. Do mesmo modo que o Senhor fez elogios à igreja, ele também faz repreensões a respeito das falhas que essa igreja cometia. Eu vou ler os versículos 14 e 15, que dizem assim: Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Lembra que nós comentamos agora há pouco os nicolaítas? Aqueles que justificavam que pela graça não havia o pecado, estava tudo tranquilo, sossegado. Né? Então veja, 2 pontos de repreensão do Senhor. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Ou seja, apesar dos pontos positivos e do apoio que o Senhor deu, né, o elogio que o Senhor deu, parece que é uma igreja permissiva a situações não doutrinárias de Cristo, que foge à doutrina de Cristo. Coisas que nós devemos, sem dúvida nenhuma, combater. Parece que o meio era tão pesado para eles que eles acabaram lentamente absorvendo isso. E suportavam. Mas não é isso que Cristo quer da sua igreja. Nós não podemos e não devemos de maneira nenhuma suportar falsas doutrinas, como essas que estavam permeando o caminho de Pérgamo. A exortação de Cristo. Diante de uma igreja tolerante com as práticas mundanas, o Senhor faz uma advertência e faz uma única exortação no final: arrependimento.
A gente deve tomar muito cuidado, porque a palavra tolerância está na boca de todos nos dias de hoje. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a tolerância com ideias mundanas no nosso meio constitui-se pecado contra Deus. Veja, Tiago 4,17 eu vou ler agora para vocês. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então a tolerância ao pecado no nosso meio deve ser zero. O que aquela igreja de Pérgamo estava fazendo era permitir que ideias profanas, mentirosas, demoníacas estivessem dentro da igreja. Por isso o Senhor falou assim, anunciou uma peleja usando a espada da sua boca, ou seja, a palavra do Senhor. E para terminar, uma reflexão sobre o Apocalipse para hoje em cima dessa igreja. Sua igreja, ou você, ou eu, nós, temos identificado e combatido desvios doutrinários? Ou somos tolerantes? Cada um tem seu modo de pensar, seu modo de agir, é verdade, cada um tem. Mas na nossa igreja, o cabeça é Cristo e Cristo não tolera falsas doutrinas. Quarta carta e última do dia de hoje. Carta à igreja de Tiatira. A igreja comprometida com doutrinas falsas. Veja, não apenas tolerante, mas comprometida. Apocalipse 2, verso 25 diz assim: tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Tiatira, a cidade. A cidade de Tiatira estava situada a meio caminho entre Pérgamo e Sardes. Dá uma olhadinha aqui no mapa. Pérgamo, Sardes, abaixo, entre as duas, Tiatira. Tá? Atualmente essa cidade chama Akhisar e fica na Turquia, como já temos dito. Uma curiosidade a respeito dessa cidade é que Lídia, a mulher convertida durante a passagem de Paulo por Filipos, era de Tiatira. Vamos começar vendo agora o que Jesus faz elogio a essa igreja. Apocalipse 2, verso 19, diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então veja aí, o Senhor lista que essa igreja tem amor, fé, serviço, perseverança e as últimas obras muito mais abundantes do que as primeiras. Então parece que é uma igreja que tem alguns princípios básicos que às vezes nós não encontramos em algumas outras. O que uma igreja dessa poderia ter a ser criticado? Vamos ver. Tenho, porém, contra ti o que Jesus repreendia na igreja. Apocalipse capítulo 2, versos de 20 a 23, que eu leio agora. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os seus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Tenho contra ti. Os elogios que foram ditos pelo próprio Jesus não significam de forma alguma que ali tivesse erro sério que precisasse correção. Veja, 1. Imoralidade sexual. 2. Carne sacrificada a ídolos. Jezabel, essa que se intitulava uma profetisa, estava falando no meio deles e não era apenas e tão somente tolerado, mas a igreja começava a se comprometer
os princípios que Jezabel estava pregando: imoralidade e sacrifício aos ídolos. Por isso, consequências do pecado da igreja. Veja, lemos ali, Jesus deu-lhe tempo, longânimo, esperou, deu a oportunidade ao arrependimento. Não vindo arrependimento, eis que apróstito de cama, matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. O mesmo Senhor que sondava mentes e corações da igreja no passado, sonda no dia de hoje também. E assim, aplicando-se para o dia de hoje, cuidado com os falsos profetas que entram nas nossas igrejas, ou que não necessariamente entraram fisicamente, né? Porque hoje entra-se de várias maneiras, né? De maneira virtual, que pregam doutrinas que são contrárias à palavra de Deus. Porque o Senhor que sonda mente e corações, lá no passado, é o mesmo que sonda hoje. Vamos tomar cuidado com mensagens sedutoras, como aquela de Jezabel. E concluindo a aula de hoje, Jesus caminha com a sua igreja, tem seus poderosos olhos como chama de fogo, vigiando a igreja. Ele vê tudo e faz distinção efetiva entre os servos de Satanás e os servos fiéis ao Senhor. Que a igreja aprenda o valor de amar e não se deixe se enganar pelo ativismo e perder o seu primeiro amor. Encerramos assim a aula do dia de hoje. Espero que você possa ter acompanhado, possa ter aprendido um pouquinho mais da palavra do Senhor. E que tenham todos um ótimo domingo ainda. E que possamos no próximo domingo estar estudando a continuação dessas cartas às igrejas lá no livro de Apocalipse. Até mais.